A Umbrella Corporation é a empresa mais poderosa nos Estados Unidos, com seus produtos presentes em quase todas as casas. Ela se apresenta como uma empresa de ponta em computação e saúde, mas o que realmente lhe dá dinheiro é a parceria com o exército, fazendo testes genéticos e desenvolvendo armas biológicas. Ninguém sabe o que ela faz de verdade, nem mesmo os seus empregados. Debaixo de Raccoon City, há um laboratório secreto da Umbrella Corporation chamado The Hive, onde tudo começou no Biohazard. Um homem vestido com uma roupa de proteção usava um braço mecânico para pegar algumas ampolas de líquidos experimentais azuis e verdes no laboratório. O azul é o vírus e o verde é o antídoto. Ele sai do laboratório e deixa cair uma ampola do vírus de propósito. O T-vírus é instável e se espalha logo pelo ar-condicionado de todo o lugar. Os empregados não notaram nada de estranho. Somente os cães enjaulados percebem a ameaça que se aproxima e não param de latir. A supercomputadora Red Queen, que controla a segurança da instalação, identifica o escape do vírus e fecha todas as entradas para evitar que ele se propague para fora. As pessoas acham que é só um exercício de incêndio normal, mas logo descobrem que a situação é mais complicada. A Red Queen não só bloqueia a saída de todos os contaminados pelo vírus, mas também usa diversos recursos para eliminá-los, como gás mortal, afogamento, até quedas mortais de elevador. O terror do T-vírus é inimaginável, pois a Red Queen faz de tudo para controlar o surto. O filme muda quando Ellie se desperta no banheiro, sem lembrar de nada. Ela só recorda de ter desmaiado e não reconhece a mansão onde está. Quando vê uma foto de casamento na mesa, não se recorda de nada. Ellie segue uma figura misteriosa que aparece atrás dela, mas ela não esperava que, ao entrar no quarto, um homem desconhecido a agarrasse por trás e tentasse levá-la dali. Ei! O filme que vou fazer o resumo chama Resident Evil, o primeiro. Esse entra no top 10 fácil dos melhores filmes zumbi de todos os tempos. A saga Resident Evil não tem meio termo, ou você ama ou detesta. Mesmo depois de 2 décadas, bate de frente com os filmes mais atuais do gênero. Por isso te convido a se inscrever no canal, deixar aquele like e ativar o sininho para receber os melhores resumos. Alice estava confusa com a situação, quando vários homens armados invadiram o local, arrombando a janela e rendendo o homem. O homem diz ser um policial, mas ninguém lhe dá ouvidos. Um dos homens se dirige a Alice, pedindo um relato imediato, aumentando seu espanto. Um outro integrante do grupo nota que a mansão acionou seu mecanismo de defesa, soltando um gás que provoca desmaio temporário. Alice deve ter sido afetada pelo gás, o que explicaria sua perda de memória. E esse homem, que se identificou como Matt, segundo o documento que mostrou, a equipe descobriu que não havia nenhum registro dele no sistema da polícia. Mas por causa da urgência, One não teve outra opção senão mandar que eles entrassem juntos no The Hive, conhecido como a Colmeia. Ao abrir uma porta oculta, eles viram um corredor escondido. Lá dentro, havia um trem que os levaria direto para o laboratório secreto de The Hive. Mas pouco depois de saírem, encontraram um homem desmaiado em uma das cabines do trem. Ele, assim como Alice, não se lembrava de nada por causa do gás que os adormeceu. Alice reconheceu que aquele homem era o mesmo da foto do casamento, e algumas lembranças vagas voltaram à sua mente. Sem breve, o grupo chegou ao seu destino, pronto para entrar no portão principal de The Hive. Alice perguntou a One o que estava acontecendo. Com relutância, One admitiu que eles, assim como Alice, eram mercenários contratados pela Umbrella Corporation. A mansão deles era uma saída de emergência para The Hive, e ela e o homem da foto eram guardas que vigiavam a entrada. Eles fingiam ser casados, mas era tudo uma mentira para ocultar a existência de The Hive. Depois, houve um acidente em The Hive e a supercomputadora Red Queen ligou o sistema de segurança, eliminando todos os empregados internos. Eles tinham que desativar a Red Queen e investigar o que tinha acontecido. Então a porta de metal se abriu e o grupo entrou em The Hive. Os integrantes logo checaram se o ar estava livre de gases venenosos e confirmaram que estava tudo bem. Como o elevador não funcionava, eles tiveram que ir até o fundo pelas escadas. Porém, no caminho para a sala principal da Red Queen, viram que o andar inteiro do laboratório estava alagado. Tiveram que optar por outro caminho para continuar. Porém, não notaram que o empregado afogado no experimento tinha aberto os olhos. O grupo então abre uma porta. Segundo o mapa, o local era uma lanchonete,
mas na verdade era um imenso armazém cheio de caixas metálicas, com o solo repleto de canos grossos que guardavam seres desconhecidos. One ordenou que 2 integrantes do grupo e Matt ficassem ali enquanto ele seguia com os outros para a sala principal. Após atravessar o armazém, o grupo finalmente alcançou a porta da sala principal. Kaplan conseguiu destrancar a porta de ferro, mas para chegar à sala do motor era necessário cruzar um corredor envidraçado e no fim dele havia outra porta. Kaplan, sob a pressão de todos, conseguiu destrancar a porta, mas quando alguns membros do grupo entraram no corredor com o equipamento para desativar a Red Queen, as 2 portas de ferro se trancaram de repente. A Red Queen tinha acionado as armas do sistema de defesa. Kaplan tentou impedir, mas percebeu que era muito mais difícil do que imaginava. A parte mais memorável do filme aconteceu em seguida. Raios de laser surgiram nas 2 extremidades do corredor, avançando velozmente. One e mais 2 escaparam por pouco, mas um integrante do grupo perdeu alguns dedos e a soldada que vinha logo atrás perdeu a cabeça. Os lasers não pararam por aí. Mais uma leva deles veio logo depois, e um dos companheiros que tentou saltar para se salvar foi surpreendido pelos lasers que mudaram de direção e o partiram ao meio. One se salvou ao se agarrar a uma barra no alto, mas Kaplan estava tendo dificuldades para desligar o sistema de armas. Os lasers não deram trégua a One, e o ataque seguinte não tinha nem como escapar. Quando a porta de metal se abriu, todos ficaram chocados com o que viram. Eles ainda nem tinham entrado na sala principal e já tinham perdido metade do seu grupo, mas agora eles não tinham como voltar atrás. Segurando o aparelho, Kaplan entrou na sala com nervosismo, pronto para cumprir a missão. Alice resolveu acompanhá-lo e se juntar à ação. Eles alcançaram a sala principal sem dificuldades, porém quando estavam colocando o aparelho no mainframe, a Red Queen apareceu de repente em uma projeção holográfica, implorando que eles parassem, pois isso causaria consequências ainda piores. Kaplan não deu ouvidos ao alerta e desativou o mainframe da Red Queen. Com a Red Queen fora de operação, todo o sistema de segurança da base falhou e os experimentos nos contêineres começaram a se mexer. Todas as portas de segurança se abriram. Para impedir que a Red Queen voltasse a funcionar, Kaplan arrancou sua placa principal. Contudo, os 3 que ficaram no armazém escutam um barulho estranho. Rain foi verificar com sua arma, mas só encontrou um pesquisador. Ela não notou que o pesquisador estava contaminado pelo T-vírus e virou um zumbi, e ele a mordeu com força e a derrubou no chão. Por sorte, JD chegou a tempo de afastar o zumbi. Quando JD viu o ferimento no braço de Rain, ele rapidamente puxou sua arma e ordenou que o pesquisador não se mexesse. Porém, o pesquisador não obedeceu e tentou se levantar de novo. JD atirou na perna dele, mas não adiantou. Outro tiro e nada de reação, JD percebeu que aquele não era um homem normal. Rain desceu o burrai, fazendo o zumbi cair no chão. Os outros chegaram logo depois. O cadáver sumiu de repente e o sangue no chão estava endurecido. Matt notou que só o sangue de mortos se comportaria assim. Antes que pudessem compreender o que estava acontecendo, mais zumbis surgiram de todos os lados. A equipe se deu conta da gravidade do problema e começou a atirar nas criaturas deformadas e horríveis. Eles percebem que não é fácil matar essas criaturas. Sem querer, eles acertam um tanque, que explode na hora. O grupo se divide na confusão. Matt é cercado por mortos-vivos, enquanto mais criaturas tentam escapar dos tanques. Alice chega a tempo de salvar Matt. Os outros chegam ao elevador, mas, quando JD coloca a senha para abrir, eles são atacados por uma horda de zumbis. Rain tenta socorrer JD, mas não consegue, e é mordida pelos zumbis várias vezes. Para piorar, a luta acorda um monstro feroz e violento que sai de um dos tanques. Alice continua caminhando, mas nota que Matt sumiu. Ela entra na sala onde os cachorros estavam, e o cachorro da jaula já fugiu. De repente, ela escuta um som estranho atrás dela, e se vira para ver um cachorro zumbi se aproximando. Ela estava nervosa e correu para o laboratório ao lado, trancando a porta para impedir a entrada do cachorro zumbi que a seguia. Ela ficou chocada ao ver outro zumbi no laboratório. Por reflexo, Alice reagiu e deu um chute forte no zumbi, jogando-o longe. Impressionada com suas próprias capacidades, ela se lembrou que, como segurança, era normal ter alguma experiência em luta. Quando Alice ia pegar a arma que o zumbi carregava, mais um cachorro zumbi pulou pela janela. Alice foi rápida e saiu do laboratório. Mas,
Ao olhar para trás, viu que outros cachorros zumbis a cercavam. Alice não hesitou e atirou em todos os cachorros zumbis que estavam do lado de fora. Porém, o cachorro zumbi do laboratório voltou e atacou ela de novo. Alice saltou para uma parede e deu um chute aéreo, eliminando facilmente o perigo. Nesse meio tempo, Matt se encontrava sozinho na parte do escritório buscando alguma coisa, quando um zumbi o surpreendeu. Alice apareceu na hora certa para impedir que Matt fosse morto. Alice se recordou de que parecia ter feito uma espécie de trato com a pessoa caída no chão. Já Matt contou a razão de estar ali. Ele não era um policial, mas um jornalista. A moça caída no chão era a irmã de Matt. A irmã de Matt tinha se infiltrado no The Hive para revelar a pesquisa genética secreta da Umbrella Corporation. Ela queria pegar a amostra do T-vírus para denunciá-la, mas infelizmente morreu antes de terminar a missão. Matt sabia que sua irmã contava com um contato dentro do The Hive que a auxiliava na tarefa. Ele desconfiava que tudo o que estava ocorrendo agora era planejado por esse contato, que não só traiu sua irmã, mas também ficou com o precioso T-vírus para si. Enquanto as lembranças passavam pela sua cabeça, Alice se deu conta de que talvez fosse o contato, mas não se lembrava bem, então ficou calada. Depois, eles correram de novo para a sala central do sistema, seguidos pelos zumbis, onde se reuniram com alguns dos seus companheiros de equipe que estavam separados. Os zumbis bloquearam todas as saídas, deixando-os sem saída. Como se não bastasse, eles tinham que escapar em 1 hora, senão ficariam presos no The Hive para sempre, porque a Umbrella Corporation colocou portas seladas que levavam à saída da mansão, programadas para se fechar em 1 hora. Alice não queria esperar pelo seu destino, então resolveu ligar de novo a supercomputadora Red Queen, esperando que isso os ajudasse a sair. Mas para impedir que a Red Queen saísse do controle, Kaplan cortou a energia principal do sistema. Ele tinha o poder de destruir a placa-mãe da Red Queen com apenas um toque. A Red Queen, que voltou a funcionar, revela ao grupo que o T-vírus é capaz de trazer os mortos de volta à vida, mas eles perdem a razão e ficam com fome de sangue. Se eles arranhassem ou mordessem alguém, transmitiriam a infecção, e só era possível matá-los com um tiro na cabeça ou quebrando a coluna. Seguindo as instruções da Red Queen, o time descobriu uma passagem secreta para sair da sala de controle do sistema, mas ficaram chocados ao ver que essa rota também estava cheia de zumbis. Alice pulou e acertou um dos zumbis com um chute giratório, mas eles eram muitos, e o grupo corria o risco de ser encurralado. A única opção que restou foi escalar pelos canos. Rain, que ficou por último, levou outra mordida de um zumbi, mas conseguiu se livrar e subir também. Seguindo pelas tubulações, o grupo não conseguia se livrar dos zumbis que os caçavam, sem parar por baixo. De repente, o cabo de aço que os segurava arrebentou por causa do peso. Kaplan foi o único que não passou a tempo e despencou no meio dos zumbis. Movido pela vontade de viver, Kaplan subiu por outra tubulação. Alice queria voltar e salvar Kaplan, mas ele os mandou ir embora porque sabia que estava perdido. Depois que os outros partiram, Kaplan, em pânico, apontou a arma para a própria cabeça, mas não teve coragem de atirar. Ele gastou sua última bala para abater um dos zumbis e continuou a escalar pela tubulação. Nesse momento, os sobreviventes voltaram a passar pelo laboratório. Ao ver o ambiente conhecido, Alice recuperou algumas lembranças. Ela se recordou de que o azul significava o vírus e o verde o antídoto. Sem perder tempo, ela correu para onde o vírus estava guardado. Alice sabia de tudo aquilo e Matt quis saber como. Ela confessou que era a parceira da irmã dele e tinha a intenção de roubar o T-vírus. Alice procurava pelo antídoto, mas viu que alguém já tinha levado, e Rain estava cada vez mais fraca. Foi então que Spence, o marido falso de Alice, recuperou a memória. Ele era o ladrão do T-vírus. Ele escutou o plano deles e percebeu que o vírus valia muito, então o furtou, se passando por segurança. Ele ainda estourou um vidro de propósito para criar confusão na hora de fugir de The Hive, mas ele não contava que a Red Queen acionasse o sistema de defesa e soltasse o gás anestesiante fora do The Hive. Spence apagou no trem antes de escapar. Alice recuperou toda a sua memória também e desconfiou de algo, mas Spence foi mais rápido e pegou a arma na mesa. Spence quis convencer a Alice a ir com ele e fugir. Ele propôs vender o T-vírus e ter uma vida de luxo e liberdade.
Alice e seus companheiros não aceitavam o plano dele. Ele não percebeu que naquele instante um zumbi molhado se ergueu de repente e devagar. Spence foi surpreendido pelo zumbi que o atacou pelas costas, mas ele se defendeu logo e o eliminou. Quando os outros iam dominar Spence, ele impediu seus planos e fez Alice ficar longe dele. Depois ele fugiu do laboratório e fechou a porta de metal. Spence chegou logo na estação de trem e achou a mochila jogada no trem. Quando ia se aplicar o antídoto, escutou sons estranhos. Ele olhou para cima e viu a criatura no container. Com medo, Spence ficou paralisado, mas não deu tempo de fugir, pois a criatura saltou sobre ele e o matou. A criatura que comeu. Spence evoluiu mais uma vez e a Red Queen mostrou isso ao vivo. Todos no laboratório viram isso e ficaram chocados. A Rainha Vermelha revelou que as criaturas eram um protótipo da colmeia e que elas se transformariam nos temíveis Lickers depois de se alimentarem. Eles tinham menos de 20 minutos para escapar antes que as portas seladas se fechassem. Mas para conseguir a senha da Rainha Vermelha, eles teriam que sacrificar a Rain, porque a Rainha Vermelha não permitia que nenhum infectado pelo vírus deixasse esse lugar. Alice não aceitou, mas os Lickers estavam chegando, atraído pelo odor de sangue. Quando o vidro ia se partir, a Rainha Vermelha se desligou de novo. A porta de metal se abriu atrás deles e Kaplan, que sobreviveu por pouco, apareceu. Foi Kaplan quem desativou a Rainha Vermelha de novo. Eles correram para a estação de trem. Eles ligaram o trem e saíram da colmeia. Mas para surpresa deles, logo depois que Alice aplicou o antídoto em Rain, os Lickers os alcançaram. Os Lickers usaram suas garras para cortar o vagão do trem e machucar Matt, que estava perto. A porta de trás do trem se escancarou e Kaplan, que estava na porta, foi puxado pelos Lickers. Matt se apressou e trancou a porta, mas a porta de aço não aguentou os golpes dos Lickers. Alice disparou contra os Lickers, mas não adiantou, e um deles a prendeu pela língua em sua perna. No último instante, Matt jogou uma viga de aço nos Lickers. Alice se aproveitou da situação e pegou um cano solto, cravando-o na língua dos Lickers. Ela mandou Matt abrir a porta de baixo, mas quando Matt ia fazer isso, viu que Rain já tinha se transformado. O antídoto não funcionou. Matt rapidamente eliminou Rain com tiros e depois abriu a porta de baixo. Com o trem em alta velocidade, os Lickers foram incendiados pelo atrito. Matt fechou a porta. Eles tinham conseguido fugir para a mansão antes da colmeia fechar. Matt sentiu uma dor estranha. Porém, quando Alice ia aplicar o remédio em Matt, um bando de pessoas com roupas especiais interrompeu. Eles não só levaram Matt, como também levaram Alice. Quando Alice despertou, viu-se cheia de seringas. Apesar do sofrimento, ela arrancou as seringas e deixou o quarto do hospital, só para ver que o hospital todo estava deserto. Ao sair, as ruas estavam em total desordem, parecendo cenas de um filme de fim de mundo. Era claro que o vírus zumbi tinha se alastrado por toda parte. Quer que eu faça o resumo da coleção do Resident Evil? Escreva no comentário. E não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os melhores resumos.